Os grandes tarólogos assumem o compromisso de serem grandes tarólogos. Mas aqueles que só tiram cartinhas simplesmente gostariam de ser grandes tarólogos. E aí? Você só quer tirar cartinhas ou você está comprometido a ser um grande tarólogo? E agora sou taróloga, tenho orgulho de ser taróloga. Ele me ensinou como ser taróloga, porque eu já entendia de Sou cartas. feliz em dizer que sou tarólogo. Eu sou uma taróloga, com muito orgulho. Meu primeiro aprendiz Tarólogo Então eu entrei onde, muito timidamente, eu comecei o meu caminho com atendimento. Olá, eu sou Daniela, sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. E hoje eu venho contar um pouquinho da minha história com o tarô, antes e depois do programa Tarólogos do Amanhã. A minha história com o tarô, ela começa há mais de 10 anos atrás, estudando, buscando material, mas nunca com a segurança de atender os meus consulentes. Isso me deixava muito triste, porque apesar de eu gostar tanto das cartas, eu não conseguia superar essas dificuldades. Então eu entrei, tomei essa decisão. Nesse momento, eu vi que eu estava no caminho certo. E antes que o curso terminasse, eu já comecei a atender, tendo feedbacks positivos dos meus consulentes, porque a Decoreba já não faz mais parte. Então, cada atendimento e cada mensagem do tarô é personalizada e individual. Eu só tenho a agradecer por fazer acreditar que eu também posso e que o tarô hoje faz parte realmente da minha vida, como fonte de renda e como profissão. Eu tenho orgulho de ser uma taróloga do amanhã. Descubra uma metodologia para ler as 78 cartas do tarô com 100% de confiança. Sem palavra-chave, nem branco e nem medo de errar a interpretação dos arcanos. Aprenda a jogar tarô como um expert, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero, ou mesmo que você já saiba jogar com algumas cartas, mas que deseja finalmente vencer qualquer medo e ser 100% confiante nas suas leituras. Sinta-se um tarólogo pronto para atender com as suas cartas e faça leituras que transformam a vida das pessoas que se consultarem com você. Leia também tarô para você mesmo, sem ficar em dúvidas e nem ter branco nas respostas que você mesmo faz. Aprenda uma metodologia que fará com que você leia qualquer tipo de tarô. Marcélia, Waite, qualquer tarô mesmo. E seja um tarólogo com formação profissional, totalmente capacitado para jogar com todos os arcanos do tarô como um verdadeiro expert. Seja bem-vindo. Eu sou Vainer Lira, cartomante, tarólogo e professor de tarô com muito orgulho. Eu vou te mostrar como você pode, de uma vez por todas, se tornar um tarólogo 100% seguro das suas leituras e que faz realmente a diferença na vida das pessoas com as suas consultas de tarô. Bem, na aula de hoje eu vou te mostrar os 3 pilares que fazem você realmente se tornar um tarólogo 100% confiante e que de fato faz a diferença, no mundo do tarô com o seu trabalho de tarólogo. Mas antes de te contar sobre o que você precisa ter para finalmente ser um tarólogo 100% confiante, vamos fazer uma pequena revisão? Mas se você chegou direto aqui nessa aula, eu tenho um recado importante para você. Em algum lugar aqui dessa página, você vai encontrar um link de acesso para a aula número 1. E é muito importante que você assista antes a aula 1 para depois seguir para essa aula, a aula 2. É como uma série, você só vai entender se pegar a história lá do começo. Vamos então agora à nossa revisão do que a gente aprendeu na aula 1? Bem, na primeira aula eu te contei um pouco da minha história e de como eu entendi, após anos buscando por respostas, o que realmente atrapalhava o tarólogo a ler as cartas do tarô com confiança. E porque muitas pessoas tentam jogar algumas vezes, porém, logo depois acabam desistindo e deixam seu tarô anos guardado na gaveta. Justamente por esse motivo que eu decidi dividir tudo o que eu descobri com mais pessoas. A arte de ler tarô é belíssima e eu sei que você pode conquistar o tarólogo 100% confiante que existe dentro de você. Então, na aula 1, eu te mostrei os 3 principais erros que impedem você de jogar tarô com qualidade e com confiança. Eles jamais deixarão você ter algum resultado. São eles. Primeiro grande erro, estudar tarô tentando memorizar palavra-chave.
Segundo grande erro, conhecer a carta, mas não pensar sobre a carta. E terceiro grande erro, olhar para a carta, mas não enxergar a carta. É por isso que hoje eu quero te mostrar o que você precisa realmente fazer para se tornar um tarólogo 100% confiante. Olá, meu nome é Alice Xavier, eu sou gaúcha e apesar do tarô ter entrado na minha vida ainda na adolescência, então eu comecei lendo alguns livros, eu consumia muito conteúdo gratuito na internet, eu até adquiri alguns cursos também. Mas todos eles eu percebo hoje que eram muito focados em palavra-chave, o que me deixava muito insegura, eu tinha muito medo de atender. Mas era muito difícil, eu tinha um verdadeiro pânico só de pensar na hora do atendimento, acabar esquecendo e não saber o que dizer para o meu consulente. Isso, nossa, me travava mesmo. E numa live ele apresentou o programa Tarólogos do Amanhã. Na época eu estava desempregada, passando por um sério problema financeiro, e eu fiquei com bastante medo de adquirir o curso e não atender as minhas expectativas. Adquiri o Tarólogos do Amanhã. E foi um divisor de águas na minha vida e na minha carreira como taróloga. Eu consegui me desenvolver e perder o medo que eu tinha do atendimento. Eu iniciei o curso em setembro, em novembro eu já estava atendendo profissionalmente. Então eu me senti segura. E a partir dali eu comecei a atender profissionalmente. Ele nos dá segurança, ele nos faz superar todos os medos, todas as barreiras. Ele nos ajuda a quebrar com as nossas crenças limitantes, com os nossos bloqueios, com os nossos preconceitos. E isso é fantástico, ele nos prepara para o atendimento. O Tarólogos do Amanhã foi o melhor investimento, tanto que em poucos meses eu já havia recuperado o valor que eu tinha investido. E foi um divisor de águas. Hoje eu atendo profissionalmente e a minha renda é baseada praticamente do tarô, né? Muito obrigada, gratidão infinita. Beijo. Eu chamo esses pilares de os 3 pilares do tarólogo 100% confiante. Esses 3 pilares formarão a base forte e consistente para você construir a sua história de sucesso com as 78 cartas do tarô. Vamos conhecer esses 3 pilares? Primeiro grande pilar do tarólogo 100% confiante: entender os 78 arcanos do tarô. Isso mesmo, entender é diferente de decorar. Entender é compreender, perceber, escutar, ouvir e interpretar os arcanos do tarô. Entender é conhecer a sua essência, é entender os seus símbolos, é decifrar a sua mensagem. Para ser um tarólogo 100% confiante, você precisa viver a experiência de olhar para cada arcano e, sem sofrer, captar a sua mensagem com naturalidade, Com amor, com confiança, com segurança. Para fazer isso, é necessário olhar as bases das cartas do tarô, ou seja, como foram organizadas essas cartas, a história que elas formam juntas, os grupos de números, os grupos de naipes, de elementos, de figuras da corte. Entender os 78 arcanos é entender o tarô inteiro. Se você jogar apenas com os 22 arcanos maiores, por exemplo, é a mesma coisa que você jogar dominó sem algumas peças. Fatalmente, o jogo fica incompleto, com buracos e com peças faltando. Pode até parecer, à primeira vista, mais fácil, mas a verdade é que você não dominará o jogo de tarô e vai ter muitas dúvidas, muitas coisas da vida do seu consulente que você não vai conseguir captar, que você não vai conseguir entender, Vai ficar aquele branco, vai ficar aquela dúvida, porque faltam mais da metade das cartas do jogo. É um jogo banguela. Não, vai botar e tirar? Deixa como tá. Mas não pense que entender os 78 arcanos do tarô é uma tarefa difícil. Para fazer isso rápido e com segurança, você precisa de metodologia. Ou seja, você precisa saber como olhar para os arcanos para finalmente enxergar aquilo que eles nos contam, a cada jogo, a cada tiragem. Entender os arcanos é ser livre. Você não precisa mais de decorebas, não precisa mais de livrinho, nem mesmo precisa mais daquele medo da insegurança, porque na verdade você falará com todo o seu coração. Os arcanos do tarô estão na vida e por meio de um estudo aprofundado e sério de todos os arcanos, os 22 maiores e os 56 menores, você será capaz de tirar todo aquele medo e toda aquela tensão de não saber o significado da carta na hora do jogo. Ou seja, você não vai mais sofrer para ler as cartas do tarô quando finalmente
entender o jogo de tarô e as suas 78 peças. Ou melhor, né? Cartas. Eu quero te dar agora um exemplo de como isso fica muito claro quando a gente observa, né, alguns arcanos famosos do tarô. Então aqui, por exemplo, eu tenho o arcano 15, o Diabo. Eu tenho o arcano 3, a Imperatriz. E o arcano 20, o Julgamento, né? Então são 3 arcanos maiores e que costumam, né, trazer muita dificuldade em jogos por conta do seu simbolismo versus o que as pessoas de fato entendem sobre essa carta, né? E aqui fica muito claro o que todo mundo decora, o que a maioria das pessoas vai decorar sobre aquele arcano. Falamos isso na aula 1, né? Sobre palavra-chave, não olhar para a carta, às vezes até ter medo de uma carta, né? Não pensar sobre essa carta. Então, são 3 arcanos que a gente tem ótimos exemplos. Então, eu vou te dar aqui uma demonstração de como essa diferença entre entender e decorar acaba, né, fazendo toda a diferença na vida do tarólogo que deseja ser 100% confiante. Então, vamos agora observar o arcano da Imperatriz primeiro. A Imperatriz, muita gente vai falar de uma mulher poderosa, vai ver que é uma mulher, né, cheia de recursos, de riquezas, de beleza, sentada num trono ao lado de um local todo florido. Ok, mas o que isso significa, afinal? O que isso representa? Quais são as áreas, né, que podemos observar nessas cartas? A carta da Imperatriz não é só a Imperatriz e uma mulher sentada. Dependendo do tarô, tem um monte de outras referências ali dentro, né? Que você vai percebendo à medida em que você entende a carta. Outra carta que, por exemplo, também é muito bacana para a gente observar esse fenômeno é a carta 15, o Diabo. Geralmente as pessoas não têm o hábito de pensar sobre o arcano 15, elas não olham, portanto, não enxergam o arcano 15 e também acabam decorando uma meia dúzia de palavras-chave e que geralmente vai dizer prisões, vícios. Por quê? Porque a maioria das pessoas olha para o arcano 15 e não pensa sobre o arcano 15. Pensam sobre o diabo. Qual diabo? O diabo cristão. E vão entender que aquilo tudo que se pensa a respeito, né, no senso comum sobre essa carta, na verdade, em nada tem a ver com este arcano. Porque este arcano precisa ser entendido, compreendido, analisado com profundidade para que você alcance a interpretação desse arcano em qualquer jogo. Precisamos olhar os arcanos para, de fato, enxergá-los. E uma vez enxergando, você está pronto para entender o arcano. Quando você entende o arcano, você conquista o primeiro pilar. É a mesma coisa, como mais um exemplo, o arcano 20, o julgamento, que é uma carta que muita gente tem dificuldade para interpretar nas jogadas. Por quê? Porque não faz sentido uma cena que não aconteceria em lugar nenhum, que é um monte de gente saindo do túmulo com um anjo cantando uma canção, fazendo um chamamento, né? Fazendo essa anunciação que é do arcano 20. Como colocar isso na vida? Como encaixar isso em amor, saúde, trabalho, dinheiro, espiritualidade? Se você olha, mas não enxerga, se você decorou uma dúzia de palavras-chave, se você olha para a carta, mas não pensa sobre a carta, você jamais entende a carta. E entendendo o arcano julgamento, entendendo todas as referências, inclusive apocalípticas, né, que existem nessa carta, você vai perceber que dá pra gente, né, tranquilamente adaptar este chamado, o dia de prestar contas, em qualquer situação, em qualquer jogada, porque você entende a carta. É isso que faz a diferença. Para você conquistar o primeiro pilar, que é entender os 78 arcanos do tarô, você precisa de uma metodologia. O que você vai olhar da Imperatriz que formam as bases deste arcano?
O que você vai encontrar, o que você deve olhar, o que você deve prestar atenção na carta do diabo, carta 15, que vai fazer você entender esta carta finalmente. O que existe no arcano 20 que vai fazer com que você entenda finalmente o que esta carta quer dizer? Somente a busca da compreensão, do olhar para enxergar, do olhar para entender e finalmente trazer isso para perceber em qualquer situação da tua própria vida é que fará com que você conquiste o primeiro pilar do tarólogo 100% confiante, que é não mais decorar, não mais ficar tentando memorizar sentido de arcano e nem mesmo, ficar achando que um arcano é bom ou ruim. Meu nome é Deise Machado. Eu tinha pavor de trabalhar com os arcanos menores, pavor, porque era muita informação, muita coisa para se conhecer, mas eu não tinha tido nenhuma experiência com as cartas propriamente dita. Eu sentia que os conhecimentos que eu tinha adquirido não eram o suficiente para trabalhar, para atender, para ter a responsabilidade como taróloga de atender alguém com conhecimentos tão básicos. E aí veio um pequeno impedimento financeiro. Como que eu vou pagar o curso? Quanto que é esse curso? Como que eu vou fazer? Quando chegou o dia da inscrição, eu fiquei no impasse, Estou desempregada e vou me comprometer com um valor, mas eu segui a minha intuição, parcelei no cartão em 12 vezes, fiz o Tarólogos do Amanhã. Hoje eu me sinto apta a fazer qualquer atendimento, me sinto segura de falar para o meu consulente o que é e o que não é, sem medo, porque hoje eu tenho uma base muito boa, eu tenho conhecimentos muito profundos sobre as cartas. As 78 cartas que eram o meu sonho de trabalhar. Tarólogos do Amanhã, para mim, abriu muito os horizontes. Hoje eu tenho certeza de quem eu sou, o que eu quero, e eu quero trabalhar com o tarô. Hoje eu posso falar que o Tarólogos do Amanhã me trouxe muita segurança, muito conhecimento, abriu muito os meus horizontes. Estou muito feliz de ser uma taróloga do amanhã. Um beijo! Quando você entender os 78 arcanos do tarô, você está pronto para conhecer o segundo grande pilar do tarólogo 100% confiante, que eu vou te mostrar agora. Vamos lá? Segundo grande pilar do tarólogo 100% confiante. Conhecer as técnicas de interpretação das cartas do tarô. Mas, Vânia, o que é técnica? Bem, técnica é um método, é uma estratégia, é um modo especial de fazer alguma coisa. E eu vou te contar, tá? As pessoas não têm ideia de que a partir do momento que você vira uma carta até a hora que você chega na resposta, existem muitos caminhos e muitas respostas possíveis. É justamente nesse instante que muita gente se perde. Olham e olham a carta e não sabem como proceder. Muitas vezes só conseguem pensar numa palavra-chave justamente porque não entenderam ainda a carta. E segundo, porque não leem com técnicas as cartas que estão na mesa do jogo. É exatamente o uso das técnicas que fará com que você não se perca na interpretação. Com técnicas, você sabe o que olhar na carta e como encontrar a resposta sem nenhuma dificuldade. E é importante te contar uma outra coisa sobre isso. Técnica de interpretação é diferente de método. O método dentro do mundo do tarô é a mesma coisa que um tipo de jogo. É exatamente como um truco, buraco. São tipos diferentes de jogos com as cartas do tarô. Isso é o método. Existem muitos métodos famosos. Por exemplo, Cruz Celta, Templo de Afrodite, 3 cartas com presente, passado e futuro e por aí vai. Já a técnica é o como você joga o jogo, como você vai conduzir a jogada e a leitura das cartas. Quando você tem uma estratégia, você tem o domínio sobre o jogo e passa a ter muito mais resultados na sua leitura. Você não é mais vítima do acaso, você sabe exatamente como chegar nas respostas de que você precisa. E estudar técnicas de leitura é a base da interpretação 100% confiante das 78 cartas do tarô. Por exemplo,
Quando você usa as técnicas de interpretação, né, você sabe exatamente qual parte do jogo você está lendo e por isso você não se perde jamais. Quando você está atendendo, ou seja, quando você está lendo, seja para você mesmo até, ou você recebeu alguém para poder ler, né, o tarô para esta pessoa, você escolhe geralmente um método, porque o teu consulente ele vai te pedir, né, para ver alguma área da vida dele, ou uma pergunta específica que ele te faz. E aí você escolhe esse método para investigar a questão, correto? Mas método não é técnica. Método é o tipo de jogo. E a técnica é como você joga esse jogo. Ou seja, suponhamos que um consulente chegou para você e decidiu fazer uma pergunta. Você escolheu já o teu método que você costuma jogar. Você abre o teu jogo, olha para a carta olha para você e você fala geralmente o quê? A palavra-chave, o que você está lembrando daquela carta. E você começa por algum lugar, a primeira coisa que te vem na mente, geralmente. Então, essas coisas que vêm primeiro à mente, elas não necessariamente batem com a resposta. Elas não necessariamente fazem sentido para o consulente. Ou seja, não é porque você está lendo as coisas sobre o arcano ou falando o que você lembra do arcano que vai conseguir o quê? Fazer um bom link com a pergunta e nem tampouco com a resposta. A técnica de leitura é você saber olhar o que primeiro, depois em segundo outra coisa e depois em terceiro outra coisa, para aí sim formatar a tua resposta. É a partir das técnicas que você elabora o teu pensamento. É a partir das técnicas que você identifica e divide, segmenta e reorganiza o que você vai falar. É a mesma coisa que, num discurso, você não ter se preparado para falar em público. Você não sabe onde é o microfone, você não sabe o que você tem que falar, para qual é o assunto do simpósio, qual é o lugar que você tem que se posicionar, para onde está a câmera. Por quê? Porque você até sabe falar, talvez, sobre o assunto que você foi falar lá no seu discurso. Mas, se você não entende, você acaba dando voltas e voltas e voltas, voltas e voltas e voltas. E, evidentemente, não chega numa resposta. Ler os 78 arcanos do tarô com técnica é você saber onde olhar, o que olhar. Vou te dar um exemplo. Você tem aqui, por exemplo, o arcano, 19, o Sol. Você pode olhar no arcano 19 N fatores que determinam a interpretação desse arcano. Não é porque você entende que Sol é uma carta que fala de alegria, de vida e de brilho, que isso vai fazer sentido na hora da interpretação. Quando você ler com técnicas, você sabe exatamente como você vai modular essa leitura. Se ela está ajudando ou dificultando a vida do consulente. Se você entender isso, você sabe como aquela carta influencia todo o resto do jogo. E é aí que você consegue controlar a jogada e não ser controlado por ela. Um tarólogo 100% confiante, ele tem técnicas, porque essas técnicas levam o tarólogo a ter uma boa estratégia para chegar numa resposta boa, assertiva, satisfatória para o consulente. A gente não chega e vai abrindo as cartas e esperando o que vai saindo para poder identificar e aí falar o que vem na telha. Não. O tarólogo 100% confiante, ele faz todas as leituras com técnicas. Ele usa de todo o seu conhecimento na dose correta para alcançar a resposta precisa. E é por isso que ele não se perde na hora de interpretar o jogo. Ele joga diferente. É a mesma coisa que um jogador de futebol. O jogador de futebol experiente, ele tem estratégias de jogada, ele tem táticas de jogada para marcar o gol.
Já o jogador, né, a pelada do final de semana, ele joga o quê? Ele vai vendo onde a bola tá, olha pra cá, olha pra lá e tenta marcar o gol. Dentro do futebol profissional, aquela jogada, aquela tática já foi o quê? Bem definida, delineada, totalmente estudada para que o objetivo seja alcançado. É exatamente isso que as técnicas de interpretação fazem com a sua leitura. Você olha para o arcano, Sol, 9 de ouros, e você sabe o que essas cartas estão influenciando dentro de toda a jogada. Se elas estão facilitando, dificultando, se você deve olhar ali o naipe, se você deve considerar o número, se você deve considerar os símbolos, se você deve considerar as suas intuições, enfim, um mundo de técnicas e possibilidades para você deixar de uma vez por todas de apenas olhar a carta e esperar que a primeira ideia venha na tua cabeça, contando com a tua intuição, que te salve da resposta que você tanto busca encontrar. Ou seja, com técnicas você não fica na mão. Olá, meu nome é Cristiane, eu falo do Rio de Janeiro e eu sou da turma Imperatriz do Tarólogos da Manhã. Bom, quando eu procurei o curso do Weiner, eu tinha muitas dúvidas em relação à metodologia mesmo e à leitura do tarô. Eu ficava sempre muito confusa quando a carta tal caía na posição tal, junto com a outra carta que saía antes, a outra carta que saía depois, como juntar isso tudo, como fazer uma interpretação disso tudo. Eu ficava sempre muito insegura se aquela carta estava indicando esse caminho ou aquele outro caminho. As palavras-chave não resolvem esse problema. Eu não conseguia conduzir o meu atendimento a partir daí. Em vários momentos eu ficava com o famoso branco e sem conseguir desenvolver muito a questão que foi perguntada ao tarô. Eu me matriculei no Tarólogos da Manhã. Hoje eu consigo ler qualquer carta em qualquer posição, sem ficar preocupada. É uma leitura muito mais leve, muito mais certeira. Eu sei quais são os passos que eu preciso seguir. Eu sei o que eu preciso olhar na carta, primeiramente. Eu sei qual é o desenho que está na carta. Eu sei o porquê daquele desenho. Eu consigo fazer a leitura de uma forma muito mais livre, muito mais certeira e muito mais leve e sem a menor sofrência. Eu hoje já não fico mais tão preocupada o que é a carta, porque eu sei que a carta é um universo infinito de possibilidades de leitura, mas eu sei interpretar eles, eu sei o caminho para chegar lá naquela interpretação. Eu sei como olhar para a carta, eu sei como enxergar a carta, eu sei como escutar a mensagem da carta, eu sei como adaptar o que a carta está querendo falar, qual é a mensagem da carta para aquele consulente. A primeira vez que eu tive a experiência dessa leitura, eu me senti radiante no jogo. Hoje, eu não tenho mais medo de nenhuma carta. Pode ser qualquer carta que saia no meu jogo. Eu sei interpretar, eu sei fazer a leitura, eu não preciso mais ficar preocupada se ela saiu na posição tal, se ela saiu antes ou depois da outra carta. Essa é a diferença que o Tarólogos da Manhã fez na minha vida. Vamos agora ao terceiro grande pilar do tarólogo 100% confiante: dominar a arte do atendimento de tarô. O atendimento de tarô é um momento muito especial. É quando alguém procura por você, marca um horário, paga um valor digno por isso e espera que você mostre para ela, um caminho, um destino, uma orientação de vida. O atendimento de tarô é uma arte. E para fazer essa arte se tornar uma obra-prima, você precisa entender todas as etapas do atendimento. Você precisa praticar o atendimento. Você precisa entender que nenhum consulente é igual ao outro, E que faz parte do trabalho do tarólogo acolher as pessoas em suas dúvidas, dificuldades e problemas. Se você realmente deseja transformar a vida das pessoas, o seu atendimento não pode ser baseado apenas no tempo do atendimento e no quanto de jogadas você consegue fazer nesse intervalo de tempo. Um jogo bem estruturado, ele tem um começo, um meio e um fim bem orquestrado e faz com que o consulente tenha uma visão assertiva, e bem clara do que ele precisa fazer para mudar a vida dele. A arte de atender é a arte de encantar o consulente, mesmo que você precise falar de coisas às vezes muito complicadas, sérias e difíceis.
Se o atendimento é bem organizado e você pratica bem, bastante essa arte, você tem uma boa estratégia de condução da consulta. Você verá, assim, que os seus consulentes eles vão sentir uma imensa alegria em serem atendidos por você, né? E com certeza voltarão outras vezes para novas consultas. Outra coisa bem legal é que quando você faz um bom atendimento, aquela pessoa que você atendeu fala bem de você para amigos, colegas e todo mundo que ela conhece. E assim você consegue turbinar a sua agenda de atendimentos. Ter uma agenda lotada é incrível, não acha? Mas a realidade é que muita gente trava só de pensar em atender as pessoas. Eu, por exemplo, quando idealizei o programa Tarólogos do Amanhã, eu sabia exatamente que era esse um ponto bem complicado para muitos aprendizes de tarô, o de dominar a arte do atendimento. E não existe outro programa que aborde nos módulos a arte do atendimento como o Tarólogos do Amanhã. Foi então que eu criei para eles as rodadas de leitura, que é quando os próprios alunos praticam a mecânica do atendimento justamente para vencerem o medo e a insegurança, né? Além de desenvolverem sua força e confiança na hora do jogo. Pois é, legal, né? Mas depois eu te conto mais sobre como você pode se tornar um aluno do programa Tarólogos do Amanhã. Olá, tudo bem? Eu sou Débora Miranda, sou de São Paulo, moro em Caraguatatuba, sou atriz, professora de artes e agora taróloga. Passei por muita dificuldade porque eu não conseguia enxergar os significados, eu não conseguia entender, eu não conseguia ligar as cartas uma na outra, era uma das minhas grandes dificuldades. E eu só conseguia ler a interpretação com o meu caderninho né, com as respostas do lado. Então eu falava, bom, deixa eu ver, 5 de paus. Aí eu olhava meu caderninho lá e ia acompanhando, então tá querendo dizer isso. Então eu sofria muito, né? Então eu vivia dentro de uma caixinha, eu e ele, dentro de uma caixinha da minha gaveta. Mas eu senti um buraco, eu senti um vazio, né? Eu já estudei tanta coisa, eu já li tantos livros, eu olho para você, eu não consigo entender muita coisa. O que eu faço? Então, quando surgiu o Tarólogos do Amanhã, eu falei, pronto, é isso, não tenho dúvida. Fui entrar só na turma Imperatriz. E aí, na turma Imperatriz, eu tive dificuldade para entrar também, porque eu não tinha o valor total, então eu tirei do aluguel. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou pagar o aluguel? Então, o Tarólogos do Amanhã, ele não só me ensinou a ler as cartas, ele me trouxe um mundo de possibilidades. Ele me trouxe uma segurança muito grande, onde eu consigo abrir as cartas e olhar e perceber que cada carta tem um mundo lá dentro. Eu só preciso respirar e entrar dentro dele, que as respostas vêm saltando na mente da gente. Então, o Tarólogos da Manhã me ensinou a ler intuitivamente, tecnicamente. Então, essa segurança, esse bloqueio que me foi tirado, que era um bloqueio muito forte, foi muito forte. O Tarólogos da Manhã me tirou com muito amor, com uma forma muito didática e muito fácil de aprender. Hoje eu atendo profissionalmente, tenho a minha página, me sinto muito segura e sou muito grata ao Tarólogos da Manhã. Hoje eu me sinto livre, eu me sinto taróloga, eu me sinto fortalecida, eu me sinto amada, eu me sinto empoderada, eu me sinto feliz. Bem, agora que você já sabe quais são os 3 erros que impedem você de conseguir algum resultado no tarô, e também já sabe do que você precisa ter, né? Os 3 pilares para se tornar um tarólogo 100% confiante, que entende todas as 78 cartas do tarô, que conhece as técnicas de interpretação e também que domina a arte do atendimento, eu tenho certeza de que a sua forma de aprender a jogar tarô jamais será a mesma. É por isso que na próxima aula, a aula 3, eu vou te mostrar mais sobre o primeiro pilar, ou seja, como entender os arcanos. E você vai ver como o domínio desse primeiro pilar pode fazer maravilhas no seu aprendizado. Mas hoje, o que eu quero mesmo é que você saiba que, para ser um tarólogo 100% confiante, você deve buscar dominar esses 3 grandes pilares. Entender os arcanos do tarô, os 78. 2. Conhecer as técnicas de interpretação das cartas do tarô. E, por fim, 3. Dominar a arte do atendimento de tarô. Dá uma olhada no que este tarólogo do amanhã alcançou quando entendeu esses 3 pilares. Olá pessoal, eu sou Bob Monteiro, Tarólogos do Amanhã.
discípulo de Wagner Lira e falo de Salvador. Eu conheci o tarô e me interessei por ele e fui fazer cursos, fiz vários cursos, comprei muito material de tarô, mas eu nunca me senti seguro. Eu tirava 1, 2 cartas para os amigos do trabalho, mas era só. De repente, conheci o Wagner Lira e passei a ser aluno dos Tarólogos da Manhã, da Aurora do Tarô. Não era tudo que eu tinha aprendido antes, não era nada perto do que eu estava aprendendo. Eu aprendi leituras subjetivas, leituras de símbolos, leituras de elementos. E eu conheci a fundo o tarô. Daí veio a primeira consulente paga, né? E aquilo eu entrei em desespero, porque e se me der branco? E agora o que vai acontecer? Ela está me pagando por isso. E eu atendi. E foi mágico, porque eu me sentia um personagem do filme do Código da Vinci, quando Robert Langdon vê as obras e os símbolos subiam na mente dele. E assim foi com o tarô. Eu vi aqueles símbolos subirem a minha visão, eu sabia o que estava acontecendo e as cartas falavam comigo. Elas diziam, eu sou a resposta, só transmita. E da primeira consulente veio a segunda, veio a terceira, e hoje eu posso dizer a vocês, o tarô transformou a minha vida. Moro em Salvador, sou muito feliz com o que eu faço, sou feliz em dizer que sou tarólogo. Posso garantir a vocês que eu vivo e muito bem do tarô. Então eu posso garantir a vocês, sejam consulentes ou sejam tarólogos, o tarô transforma. Ele transformou a minha vida e vai transformar a de vocês. Ah, eu também quero te pedir uma coisa. Lá na comunidade exclusiva do Facebook tem um post oficial desta aula 2. E deixa lá então o teu comentário sobre o que você aprendeu nessa aula de hoje. Compartilha as tuas sacadas e descobertas com toda a galera da comunidade. Eu, Wagner Lira, vou ficar esperando você lá, porque eu quero muito saber o que você entendeu sobre tudo isso que a gente falou aqui na aula 2. Por isso, fica ligado nas unidades da comunidade. Lá você tem muitas atividades que estão te esperando, que podem aperfeiçoar e melhorar ainda mais a sua caminhada rumo ao tarólogo 100% confiante que existe em você. Me segue também nas redes sociais e continua ligado, porque a próxima aula tá cheia de novidades também. Obrigado e até a aula 3. Tchau! Oi gente, meu nome é Regiane Torres, sou de Goiânia, taróloga da manhã da turma Imperatriz. Eu iniciei o curso sem saber absolutamente nada do tarô, do mundo do tarô, absolutamente nada do tarô. Além de você aprender tudo sobre o tarô em si, você sai de lá um tarólogo 100% confiante. Hoje eu já estou trabalhando como taróloga. Eu acho que com 3 meses de curso, quando a gente aprendeu os métodos, eu já estava trabalhando. Hoje, terminando o curso agora, eu já finalizei o curso com todo o dinheiro que eu tinha investido no curso. Eu já trago ele de volta através de atendimentos. Então, assim, é possível que isso eu te garanto. Você vai terminar os 5 meses depois saindo uma taróloga. E se você tiver um pouquinho de força de vontade, você faz como eu. Você já termina o curso com todo o dinheiro que você investiu nele. Então, assim, é fantástico. Podem confiar, podem de olhos vendados. Você vai sair um tarólogo 100% confiante.